No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis 1, de 1 a 5. Este é, sem dúvida, um relato literal e preciso da obra do primeiro dia de Deus na criação do mundo. Mas a primeira criação não é o assunto da minha palavra hoje. Preferimos direcionar suas mentes para a segunda criação de Deus. Todo homem que é salvo pela graça é uma nova criação. A grande obra que Jesus Cristo está realizando no mundo, pelo Espírito Santo, por meio da palavra, é fazer novas todas as coisas. Acreditamos que a velha criação foi típica da nova, foi um tipo da nova, e assim devemos usá-la. Que todos nós possamos ser ensinados pelo Senhor enquanto fazemos isso. Observem, queridos amigos, o estado do mundo. Disse que era sem forma e vazio, e as trevas cobriam as profundezas do abismo. Tal é o estado de cada coração humano, até que Deus, o Espírito Santo, o visite. No que diz respeito às coisas espirituais, o coração humano está em um estado de caos e desordem. Não há pensamento de fé salvífica, de amor, de esperança, de obediência. É uma massa espiritualmente confusa de pecaminosidade morta, na qual tudo está fora do lugar, está vazio ou totalmente vazio. Examine o coração humano e verá que é verdade quando Paulo diz: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. No conjunto, como na velha criação, reina uma escuridão densa, comparável à do Egito. Uma escuridão que pode ser sentida. Isso é verdade para todos os homens, não para os ignorantes nos lugares mais baixos de Londres, cuja ascendência e educação depravadas os impediram de conhecer as coisas divinas. Mas isso é verdade para aqueles que são treinados sob o som do Evangelho, e cujos a moral é boa e exemplar. Ainda são trevas, naturalmente, até que Deus, o Espírito Santo, venha para renová-los. Em todo o mundo, seja entre reis, estadistas ou sacerdotes, não há ninguém que tenha sequer uma centelha de luz espiritual, a menos que a tenha recebido de cima e soberanamente. E só pode tê-la recebido de cima, por meio dele, que é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, que é totalmente iluminado. Escuro, escuro, escuro é toda a humanidade. O homem habita na escuridão do pecado e deve perecer ali, a menos que o mesmo poder divino que disse: haja luz no passado, conceda luz espiritual. Você observa que a primeira ação divina em conexão com a formação e modelagem do mundo foi esta: o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. A obra secreta do Espírito Santo começa no coração humano. Não podemos dizer sempre precisamente quando ou como. O vento sopra onde quer, e você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. No coração dos escolhidos de Deus, este Espírito atua misteriosa e silenciosamente, mas de forma totalmente eficaz. A expressão traduzida como se movia transmite no original a ideia de um pássaro chocando sobre seu ninho. O Espírito Santo misteriosamente vivifica o coração morto, excita emoções, anseios, desejos e vontade. Pode ser que alguns de vocês estejam sentindo suas operações hoje. Você ainda não recebeu a luz divina, mas há obras do poder divino em seu espírito. Você não está confortável em seu estado perdido atual. Você está descontente em ser o que é agora. Você deseja entrar na maravilhosa luz de Deus. Por isso agradeço a Deus e tomo isso como um sintoma de esperança e oro para que Ele possa hoje, se for da sua graciosa vontade, conduzi-los mais longe e fazer vocês sentirem hoje aquela operação precoce da graça divina pela qual luz é dada à alma na escuridão. Ao considerar o texto, olhe primeiro o decreto divino. Deus disse: haja luz e houve luz. O próprio Senhor não precisa de luz para capacitá-lo a discernir suas criaturas. Como dizem os versos, escuridão e luz concordam. Grande Deus,
elas são iguais para ti. Ele olhou para a escuridão e decidiu que iria transformar seu caos informe em um mundo justo e adorável. Devemos observar que a obra da graça pela qual a luz penetra na alma é uma obra necessária. O plano de Deus para o sustento da vida vegetal e animal tornou a luz necessária. A luz é essencial para a vida. Existem poucas operações que podem ser realizadas no mundo sem algum grau de luz, e certamente nenhum coração pode ser salvo sem luz espiritual. É a luz, meus irmãos, que primeiro nos mostra nosso estado perdido, pois nada sabemos sobre ele naturalmente. Achamos que somos justos, que tudo está bem com nossas almas, mas quando a luz divina chega, descobrimos que caímos em Adão e estamos terrivelmente destruídos. Naturalmente, pensamos que não somos piores do que os outros, que se ofendemos, nossas ofensas são muito menores e quase merecem ser perdoadas. Mas quando a luz entra, a excessiva pecaminosidade do pecado é descoberta. Isso causa dor e angústia no coração. Mas essa dor e angústia são necessárias para nos levar a agarrar Jesus, a quem a luz a seguir nos mostra. Nenhum homem conhece a Cristo até que a luz de Deus brilhe na cruz. Você pode olhar uma imagem de Jesus sangrando, você pode ler a história de suas feridas, mas você não viu Cristo para ser salvo por sua morte, a menos que a luz do seu Espírito o tenha revelado a você como o grande substituto dos pecadores, a garantia da nova aliança e o sofrimento em seu lugar e favor. Você não o conhece a menos que a luz misteriosa o tenha levado a ler essas palavras como se fossem suas. Ele me amou e se entregou por mim. Nem nosso estado, nem nosso pecado, nem nosso Salvador podemos ver sem luz. Vocês que adoram a Deus, mas não se convertem, são como os homens de Atenas que adoravam um Deus desconhecido. Você não sente que Ele é uma existência real. Você não se aproxima dEle. Você não tem amor verdadeiro por Ele. Você não pode gritar, Abba Pai. Você não é feito participante da natureza divina. E você nunca pode ser trazido para perto de Deus verdadeiramente, a menos que a luz celestial manifeste Deus a você como seu Deus, que em propósitos eternos escolheu você para ser dele, e pelo presente de seu querido Filho comprou você para ser seu para sempre. As grandes verdades do céu, inferno e imortalidade não são claramente percebidas até que a luz brilhe sobre elas. Você os recebe como uma questão de doutrina estabelecida, porque alguém vos ensinou desde a sua juventude. Mas aquele que traz a vida e a imortalidade à luz é Cristo Jesus. E sem a luz, vida e imortalidade são meros nomes, não coisas reais para você. Amados, se pudéssemos salvar os homens pela aplicação de gotas de água, ou dando-lhes pão e vinho para comer e beber, se fôssemos tão tolos a ponto de acreditar que as almas podem ser afetadas por substâncias físicas e que os corações dos homens poderiam ser renovados por observâncias externas, não haveria necessidade de luz. Mas o verdadeiro evangelho apela ao entendimento, age sobre a vontade, move o coração, e aqui pouco pode ser feito com os homens enquanto eles estão nas trevas espirituais. Eles devem ter luz, ou então não podem ver. E se eles não podem ver, eles não podem receber, pois olhar para Jesus é a forma de receber o evangelho. Então, amados, a criação da luz foi absolutamente necessária no mundo, e a criação da luz de Deus no coração do homem é uma obra muito necessária. Em seguida, observe que foi um trabalho muito inicial. A luz foi criada no primeiro dia, não no terceiro, quarto ou sexto, mas no primeiro dia. E uma das primeiras operações do Espírito de Deus no coração de um homem é dar luz suficiente para ver seu estado perdido e perceber que ele não pode se salvar dele, mas deve olhar para outro lugar. Venha, querido ouvinte, você viu a glória de Deus na face de Jesus Cristo? Você está descansando nele como toda a sua salvação e todo o seu desejo? Ele é o teu deleite e a resposta final a todos os teus desejos de alegria e paz? Você tem luz o suficiente para olhar para ele e ser salvo, deixando todas as suas jactâncias anteriores, pregando-as todas na cruz e levando-o para ser o seu tudo em tudo? É uma das primeiras obras da graça soberana divina, eu digo, para mostrar que você é um pecador e para revelar que você tem um Salvador. É o primeiro dia do trabalho, da criação e da nova criação. E não tenho direito de acreditar que sou uma nova criatura em Deus,
a menos que tenha recebido luz suficiente para conhecer esses dois grandes e importantes fatos. Eu estou perdido e sou totalmente depravado em Adão, mas salvo soberanamente no segundo Adão, desfeito pelo pecado, mas restaurado pela justiça do Salvador. É bom lembrarmos que iluminar é uma obra divina. Deus disse: haja luz, e houve luz. Ó amados, quantas vezes eu disse isso e não houve luz nenhuma? Esses olhos muitas vezes choraram por almas não iluminadas, mas minhas lágrimas brilhantes não puderam dar-lhes um raio de luz. Não dobrei meus joelhos e orei muitas vezes pela conversão dos homens, e embora a oração tenha poder, porque une o homem a Deus, ela não tem nenhum, pois nessas orações pelos outros, nada podem fazer por eles, até o próprio Jeová dizer: haja luz. A oração minha mesma não pode fazer nada. Eu posso orar durante anos e anos. Se Jeová não falar, haja luz, nada acontece. Caro ouvinte, o Senhor deve entrar em contato direto e distinto com o teu espírito, ou então a tua escuridão se tornará a escuridão da ruína eterna. Fale sobre o que o seu livre-arbítrio pode fazer, sobre a sua habilidade de criatura, sobre o que ela pode fazer. Infelizmente, eles não podem fazer nada por você. Eles o mergulharão cada vez mais na escuridão das trevas para sempre. Mas na luz de Deus você nunca pode vir e nunca virá, a menos que aquela voz eterna diga: haja luz. Vamos sempre nos lembrar disso ao pregar o Evangelho, e nunca depender do homem ou apenas da palavra, mas seja esta a nossa oração: ó Deus, faça o seu trabalho, pois só tu pode fazê-lo eficazmente. Esta obra divina é realizada pela palavra. Deus não se sentou em silêncio solene e criou a luz, mas ele falou. Ele disse: haja luz, e houve luz. Portanto, a maneira pela qual recebemos luz é pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O Espírito opera o dom da fé e dá o arrependimento através do meio designado soberanamente por Deus: ouvir a palavra. O próprio Cristo é a palavra essencial, e a pregação de Cristo Jesus é a palavra operativa. A pregação de Cristo e este crucificado. Na verdade, recebemos Cristo quando o poder de Deus vem com a palavra de Deus. Então, temos luz. Daí a necessidade de pregar continuamente a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Se eu pregar minhas próprias palavras, ideias culturais, nenhuma luz irá surgir com elas. Mas quando é a palavra de Deus, então posso esperar que essa luz venha a seguir, pois Deus falará: haja luz. Ó, pregar a cruz de Cristo. Meus irmãos e irmãs, não escolham nenhum ministério, mas aquele que preserva muito a palavra de Deus, especialmente da palavra de Cristo Jesus, Cristo crucificado. Saia de qualquer igreja que não seja centrada na Bíblia como palavra final e única de Deus. Ninguém pode dizer Deus disse sem estar com a sua Bíblia aberta. Melhor pregar um sermão cheio de Cristo do que 1000 em que ele será deixado de fora. Eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Ele é o grande imã e a pedra fundamental da atração do Evangelho. É o próprio Cristo. E se o deixarmos de fora, é como se devêssemos esperar que o mundo recebesse luz sem a palavra toda poderosa de Deus dizendo: haja luz. Embora a luz fosse conferida em conexão com a operação misteriosa do Espírito Santo, ela não era auxiliada pela própria escuridão. Como a escuridão poderia ajudar a se tornar luz ou contribuir com alguma coisa? Não queremos a ajuda da escuridão do mundo. Não, a escuridão nunca se tornou luz. Ela teve que dar lugar à luz, mas as trevas não podiam ajudar a Deus em nada. Se o seu entendimento conseguiu decompor a escuridão em seus elementos, você consegue ver algo nela que pode ajudar a trazer o dia? Se você pode, eu não posso. Olhe para a sua própria natureza decaída. Há algo lá que poderia ajudar na grande obra da salvação? Se você pensa assim, você não conhece a si mesmo. Em nossa cultura, que é pura escuridão, poderia contribuir com algo? O homem não pode, a cultura não pode, o homem não pode nada. O poder que salva um pecador não é o poder do homem. O poder do homem deve morrer, pois seu único uso é se destacar, tanto quanto possível, contra o poder de Deus e se afastar dele. Pois a mente carnal é inimizade contra Deus e não está reconciliada com Deus, nem mesmo pode ser. Você não pode extrair de qualquer quantidade de escuridão
um único feixe de luz. E você não pode extrair de qualquer quantidade de carne, mesmo se purificá-la, educá-la, dirigi-la, orientá-la como quiser, você não pode extrair nada parecido com a luz espiritual que deve vir do alto e nunca recebe nenhuma ajuda da carne. Você deve nascer de novo, é o que Jesus diz. Não pense que os cristãos são feitos pela educação, eles são feitos pela criação. Você pode lavar um cadáver pelo tempo que quiser, mas não pode pelo lavar da vida a ele. Você pode enfeitá-lo com flores e vesti-lo com linho escarlate fino, mas não pode fazê-lo viver. A centelha vital deve vir de cima. A regeneração não é da vontade do homem, nem do sangue, nem da vontade da carne, mas pelo poder e energia do Espírito de Deus, e somente pelo Espírito de Deus. Como essa luz não foi assistida ou ajudada pelas trevas, também não foi solicitada pelas trevas. Nenhuma voz saiu daquela escuridão densa, ó Deus, nos ilumine. Não houve grito de oração, nenhuma nota de desejo de que Deus enviasse ou criasse a luz. O desejo e o pensamento começaram com a divindade, não com a escuridão. Ele disse, haja luz e houve luz. Essa foi sua vontade soberana. A primeira obra da graça no coração não começa com o desejo do homem, sua busca. Não há quem busque a Deus, diz Paulo em Romanos. A primeira obra da graça no coração começa com Deus implantando o desejo. Caro ouvinte, se você deseja ser salvo pela graça, Deus lhe deu esse desejo, pois você nunca poderia chegar tão longe sem ele. Sua escuridão só pode ser escuridão, e isso é tudo o que pode ser, é tudo o que você pode ser. Não pode desejar ou aspirar à luz. Na verdade, se sua alma anseia verdadeiramente pela luz, ela já tem alguma luz. Um desejo sincero é parte dessa luz e vida divinas e deve ter vindo do alto soberanamente. Veja então a ruína da natureza e a liberdade da graça. Vazio e escuro, um caos entregue para ser coberto com escuridão e trevas para todo sempre. E embora ainda não busque a Deus, a luz surge e a promessa é cumprida. Eu fui achado pelos que não me buscavam, Deus disse. Eu disse para eles, me olhe, eis-me aqui para um povo que não era meu povo. Enquanto estávamos deitados em nosso sangue, sujos, poluídos, contaminados, ele passou, diz o profeta Ezequiel, e disse, na soberania do seu amor, viva, e nós vivemos. O todo deve ser atribuído à graça soberana. Deste poço sagrado de discriminar e distinguir graça, devemos tirar água hoje e devemos derramar, dizendo, ó Senhor, louvarei o teu nome, pois a primeira origem da minha luz foi o teu propósito soberano e nada veio de mim mesmo. Antes de deixarmos este ponto, devo fazer com que você observe que esta luz veio instantaneamente. O hebraico sugere isso muito melhor do que a nossa tradução. É sublime e breve, haja luz e houve luz. Aqui vamos observar que o trabalho de dar luz espiritual é instantâneo. Não importa por qual processo você possa passar, o qual você pode concluir depois do que foi preparatório para a luz. E existe tal processo. O Espírito de Deus pairou sobre a face das águas antes que a luz viesse. Mas o clarão absoluto que traz a salvação é instantâneo. Um homem é salvo em um momento. Da morte para a vida não é um trabalho de anos, é feito de uma vez. Saulo de Tarso cavalga para Damasco, espumando pela boca com ameaças e ódio contra os santos de Deus. Jesus Cristo aparece para ele e Saulo de Tarso torna-se Paulo, o humilde seguidor de Jesus em um momento. E todas as conversões, embora possam parecer graduais para você, devem ser assim. Pois Paulo diz, para mim, primeiro Deus mostrou toda a longanimidade como modelo para os que creem. Como se a salvação de Paulo fosse o padrão sobre o qual todos os outros são cortados. Deve haver um momento em que você estava morto e em seguida outro momento em que você estava vivo. É assim que a ressurreição se faz. O mesmo ocorre com a escuridão. Deve haver um período em que você não tem luz e outro período em que você tem alguma luz. E essa transição deve ser instantânea. Haja luz e houve luz. Oxalá o Senhor fizesse uma grande obra hoje. Está em seu poder, se assim o desejar, voltar cada um dos seus corações para si mesmo. Deixe-o apenas falar a palavra e dizer, haja luz, e não importa
quão obscura seja a mente do pecador, se o decreto divino sair, luz haverá. Aquele pecador depravado, tolo e bêbado, adúltero, sentirá em um momento seu coração começar a derreter. Ou mesmo que seja o oposto, um fariseu cheio de autojustiça como o apóstolo Paulo, logo a luz brilha e ele vê quão incapaz e as imundícies do seu coração. E então ele é novo. Como é instantâneo, é irresistível. As trevas devem ceder quando Deus fala. Alguns atribuem onipotência à vontade do homem e o elevam a uma espécie de rivalidade com Deus. Amado, o homem tem poder para resistir aos movimentos comuns do Espírito, mas quando o Espírito Santo vier com a obra eficaz e soberana e despender seu grande poder, quem deterá sua mão ou lhe dirá o que fazes? Ele diz, haja luz e há luz. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu me compadecer. É a reivindicação divina da antiguidade, e é verdade para o nosso Deus até hoje. Ó, quão glorioso é Deus quando pensamos nele assim. Eu não poderia adorar um pequeno Deus, mas quando penso no meu grande Deus, olhando para a escuridão e as trevas da natureza humana e dizendo, haja luz, e a luz vindo de uma vez, então glorifico a Deus por sua graça, e bendito seja o seu nome para todo sempre. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha